Políticos e funcionários públicos do alto escalão gostam de se encastelar em suas torres de marfim. Cairo foi fundada em 969 como uma cidade fortificada, a nordeste de Fustat, a capital do Califado Egípcio. Em 1168, Amalric, rei de Jerusalém, invadiu a região em uma cruzada. Para impedir a expoliação de Fustat, o vizir Shawar colocou fogo na cidade e deixou tudo queimar. Com isso, a capital do Egito foi transferida para Cairo, onde está desde então. Hoje, Cairo é uma metrópole com cerca de 20 milhões de habitantes, um quinto de toda a população egípcia. A cidade é altamente urbanizada e densamente povoada, com a maioria dos cairotas vivendo em pequenos apartamentos. É o centro político, econômico e cultural do país. Em 2011, Cairo foi um dos principais palcos da Primavera Árabe, quando a população protestou por vários dias na Praça Tahrir contra o presidente Hosni Mubarak. Desde então, a situação do país é tensa. Resumindo muito o negócio, Cairo vem assistindo a várias reviravoltas políticas. A renúncia de Mubarak em 2011, logo após os protestos, a eleição de Mohamed Morsi para a presidência em 2012, a deposição de Morsi pelos militares em 2013 em meio a uma crise econômica e mais protestos, a eleição de Abdel Fattah al-Sisi para a presidência em 2014, a sua reeleição em 2018 e a aprovação de emendas constitucionais que davam mais poderes a Sisi e aos militares em 2019, que desencadeou mais uma série de protestos contra a corrupção e a falta de liberdade. Com esse resumo, você já pôde perceber que Cairo tem sido palco de vários protestos contra esta ou aquela facção política que esteja no poder. Como seria bom para os políticos se eles pudessem se distanciar disso, não? Eis que, em 2015, o governo egípcio começou a construção de uma nova capital. A chamada Nova Capital Administrativa ainda não tem nome, mas já está sendo construída a 45 quilômetros a leste de Cairo, entre o Nilo e o Canal de Suez. Oficialmente, a razão para a mudança da capital do país é para dar um alívio no caos urbano de Cairo. A nova capital deve abrigar os principais órgãos governamentais, bem como as embaixadas. O projeto é megalomaníaco, daqueles que só podem ser executados graças à coerção estatal e o dinheiro roubado do setor produtivo. Faz parte de um projeto mais megalomaníaco ainda, chamado Visão do Egito 2030, que estabelece 8 metas super vagas para serem atingidas em 2030, como igualdade, sustentabilidade, qualidade de vida e outros clichês do tipo. Note o delírio. Essa nova capital administrativa vai ocupar uma área de 700 km², que devem comportar até 7 milhões de pessoas. Ela terá 21 distritos residenciais e 25 distritos administrativos, que abrigarão a máquina parasitária. No centro da cidade está sendo construído um arranha-céu no formato de um obelisco que terá 1.000 metros de altura e será o prédio mais alto do mundo. A nova capital terá 10 quilômetros de parques, lagos artificiais, 2.000 instituições educacionais, 600 hospitais, 1.200 mesquitas e igrejas, um parque tecnológico, um estádio com 90.000 lugares, 40.000 quartos de hotel, um parque de diversões 4 vezes maior do que a Disneylândia, 90 km² de fazendas de energia solar e um novo aeroporto internacional. Imagine o quanto está sendo gasto nessa brincadeira, hein? Os amigos do rei já estão esfregando as mãos com os contratos bilionários que ganharam e que vão ganhar. Não há uma estimativa oficial para o custo do projeto, mas as estimativas extraoficiais prevêem gastos na ordem de centenas de bilhões de dólares. O projeto está dividido em 3 fases. A primeira fase está 60% pronta. A conclusão dessa primeira fase já permitirá a transferência de todo o aparato burocrático estatal para a nova capital. A previsão é de que isso ocorra no final deste ano.
A construção dessa cidade no Egito lembra a construção de Brasília, não? A mudança da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília também foi um projeto megalomaníaco que saiu muito caro para os pagadores de impostos daqui. O que nos leva a uma pergunta: por que políticos gostam de projetos desse tipo? Sim, há aquelas razões tradicionais. Obras faraônicas como essas são uma excelente oportunidade para políticos e seus comparsas roubarem dinheiro do povo. Além disso, também servem de distração. Dão a ilusão ao povo de que políticos são capazes de planejar nossas vidas melhor do que nós mesmos. Mas em casos como esses, há mais do que isso. Essas capitais planejadas, enormes e distantes, são, na verdade, torres de marfim. Você conhece essa expressão? Ela vem da tradição cristã, em que era usada como um símbolo de pureza. Ela aparece no Cântico dos Cânticos, versículo 7, capítulo 4, que diz: "O teu pescoço é como uma torre de marfim." No século XVI, a expressão foi inclusa como um dos epítetos de Maria. Embora a conotação original dessa expressão tenha sido a de pureza, com o tempo ela foi mudando. No século XIX, ela começou a ser usada na França no sentido de algo buscado por pessoas sonhadoras. No século XX, ela migrou para a língua inglesa para descrever algo procurado por pessoas absortas, distantes da realidade. Com isso, a expressão foi adquirindo uma conotação negativa. Hoje ela significa algo completamente diferente do seu sentido original. Atualmente ela é usada para descrever um lugar em que alguém pode viver isolado, longe dos problemas mundanos. Acadêmicos, filósofos e artistas são frequentemente acusados, e com razão, de viver em torres de marfim, fechados em seus mundinhos, totalmente desconectados da realidade da imensa maioria da população. Nesse sentido, é que podemos entender melhor a nova capital egípcia, Brasília e outras cidades do tipo. Capitais planejadas, enormes e distantes são excelentes torres de marfim, pois políticos e o alto escalão do funcionalismo público podem se encastelar ali, distanciando-se dos aborrecimentos provocados pelas demandas e pelos protestos populares. Ali, eles podem se isolar das preocupações cotidianas e podem se aproveitar do melhor que a vida lhes oferece. Ali, eles podem satisfazer seus desejos sociopatas, roubando, controlando e impondo suas vontades àqueles que são obrigados pelos fuzis estatais a sustentá-los. Essa nova capital administrativa egípcia é apenas mais um exemplo de uma torre de marfim erguida graças à fé cega que as pessoas depositam no Estado.